Olá, meus irmãos, boa noite. Para mim aqui é boa noite, né? Eu vou tentar fazer esse pedacinho aqui para vocês. É um trechozinho só, né? Na verdade é um parágrafozinho com duas linhas, com menos de duas linhas até, tão pequenininho e que ninguém analisou ainda o aspecto desse texto dentro do contexto, né, das palavras que o Messias disse. Então, aquela passagem que ele diz assim, ó, deixa que os mortos sepultem, né, os seus mortos e que os vivos cuidem dos vivos, né? Mais ou menos isso daí, né? O texto ele está falando ali, há muitas pessoas que interpretam esse texto a sua maneira, na maneira física. Tudo bem, o ser humano é físico, quer interpretar tudo físico, tá certo, né? Mas o Messias ele nunca falou nada físico. Se ele falasse alguma coisa físico para a gente fazer fisicamente, então quando a samaritana chegou para ele e perguntou onde que nós devemos adorar, no templo, né, em Jerusalém, onde tinha o templo, ou no monte, onde que nós devemos adorar? Ele iria dizer, olha, vai no monte, né, os antigos, e os mais novos vai para o templo que é mais moderno, sei lá, porque é algo físico, né? É isso que as pessoas querem, físico. Mas não, ele disse assim, nem num lugar, nem outro. Ele disse: o Pai é espírito, então ele procura os adoradores que o adorem em espírito, em entendimento, em verdade, em razão, e não em fisicamente, não é? Não em bater palma, cantar. Na verdade, nunca houve um pedido do Pai na velha aliança, muito menos na nova, né, para a gente fazer esse tipo de ritual, né, ou de hoje estou difícil de lembrar as palavras, ritual ou coisas físicas, fazer esse tipo de coisa. Depois eu vou ver o vídeo e vou lembrar a palavra que eu devia ter usado agora. Então ele nunca pediu para fazer esse tipo de práticas, lembrei. Nunca pediu para esse tipo de práticas. Nós praticamos isso daí por livre e espontânea vontade, porque nós gostamos de sentir a emoção da música, a emoção das coisas. Nós gostamos, não é? Mas o pai lá em Amós capítulo 5 fala que não faça como Davi fazia com suas guitarras, com suas harpas, com seus instrumentos musicais. Algumas traduções estão com seus tímpanos, outras estão com suas cítaras. Cada tradução está falando o nome de um instrumento, mas na verdade é não fazer isso, que meus ouvidos se cansam de ouvir a vossa música, os vossos instrumentos. Então isso está em Amós no capítulo 5, né? E não só Isaías capítulo 1, Jeremias capítulo 7. Se procurar esses textos aí, tudo, a palavra do Pai falando pelos profetas, a gente junta tudo, chega na nova aliança e vê o próprio Pai aqui na terra, o Messias, falando assim: eu não aceito o louvor dos homens, porque eu sei que os seus corações são perversos. Né? O que eu quero é amor entre vocês, amor entre os irmãos. Esse que é o culto racional, esse que é a verdadeira forma de se adorar ao Pai. É conhecer e reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas, foi Ele que criou tudo, Ele que nos criou. Não é? Isso que é o reconhecimento, esse que é o culto racional. E amar o seu próximo, porque o Pai habita no seu próximo. Se ele habita no seu próximo, você não ama o próximo, você não ama o Pai. Isso está em João, nas cartas de João, né, nas 3 cartas de João, nas 3 epístolas de João, que estão essas informações também. Mas esse caso aqui, ele fala assim, deixar que os mortos... Então, o Messias nunca falou nada para o físico, sempre falou para o espiritual. Então o texto diz mais ou menos assim, eu vou ler rapidinho aqui, um pouquinho antes, né, para pegar uma retórica, para pegar aqui o entendimento do contexto, para ver se o Messias estava falando alguma coisa física ali. E o Messias, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E o Messias disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso não são coisas físicas. Isso tem um entendimento espiritual nisso daí. Por que ele falou isso daí para o escriba? O que tem a ver, não é? Parece que ele mudou de assunto, não é? Não mudou de assunto, não. Vamos continuar. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai.
vamos parar aqui. Sepultar o meu pai. O homem, ele não está falando que o pai dele está morto na fé, que agora eu vou sepultar meu pai porque ele está morto na fé. O que é isso? Que fora de contexto é essa frase? Alguns afirmam que é por causa que o pai era um morto espiritualmente, estava morto. Então o homem já tinha um entendimento já das coisas espirituais e disse: deixa eu sepultar o meu pai que está morto na fé. Não bate, não conjumina. O homem está falando fisicamente: deixa eu sepultar o meu pai. Meu pai morreu, deixa eu sepultar ele. O Messias pegou essa deixa e jogou uma outra coisa espiritual ali em cima. E o Messias, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Agora vem a grande chave do entendimento. Quando ele disse: deixai os mortos sepultar os seus mortos, deixai os mortos de espírito, os mortos de fé, que não creem na ressurreição, que não creem no Pai, que estão vivendo nesse mundo fisicamente para morrer fisicamente. Deixa esses que percam seu tempo sepultando mortos na carne, mortos físicos mesmo, que morreram. Deixa eles lá levando flores, fazendo rituais pagãos. A flor seria um símbolo, né, para nós de carinho, né? Levar uma flor para uma pessoa numa casa, para um amigo, para uma amiga, uma pessoa querida, levar ali um ramo de flores, algum arranjo assim bonito, presenteando a pessoa que a gente gosta. Isso é uma coisa física, uma coisa humana nossa entre pessoas vivas. Mas o paganismo colocou que nós devemos levar as flores depois que a pessoa morre. Se ela morreu, o que vai resolver a flor? O que adianta colocar flor em cima de um túmulo, em cima de uma tumba? O que adianta? O que resolve isso? Que gesto é esse daí? Onde está escrito isso? O que significa isso? Esses são os mortos espiritualmente que fazem essas práticas. Deixai os mortos sepultar os seus mortos. Deixai os mortos no espírito sepultar os mortos na carne. Vem e segue-me. Usando o outro lado, seria assim: você que é vivo, ou quer estar vivo na fé, no espírito, segue-me, pois vivo na carne. Messias vivo na carne, segue ele. Porque tudo que ele fazia aqui na terra fisicamente era o bem. Ele fazia o exemplo para que as pessoas seguissem ele do bem fisicamente. Espiritualmente não. Espiritualmente não tem como fazer o bem espiritualmente. Tem como você fazer o bem fisicamente. Nós temos que fazer o bem ao próximo fisicamente. Então o Messias faz isso daí. Então você me segue. Esse é o entendimento, é a chave para você entender que o Messias não falava nada físico. Deixai os mortos que sepultem os seus mortos, não é deixar os mortos de fé sepultar aqueles que estão mortos na fé, ou os mortos que já morreram, já os espíritos mortos, sepultar um espírito que está morrendo agora. É uma bagunça que as pessoas fazem, não entende todo o contexto das palavras e das parábolas e de tudo aquilo que o Messias falava em metáforas também. Não entende. Usa sempre o lado físico. Por isso que o povo pereceu, por falta do entendimento, por falta do conhecimento espiritual. Foi sempre físico, até hoje é físico. As pessoas vão para o templo físico, as pessoas fazem rituais físico, as pessoas fazem adorações física, fazem louvores que nunca foi pedido, também físico. Confunde adoração com louvor. O louvor está em Apocalipse, o louvor está em Daniel, o louvor está depois. Todos louvarão ao Senhor, né, ao Pai, ao Criador. Todos louvarão lá na eternidade. Lá sim, todo joelho se dobrará. Porém, aqui na terra, ele nunca pediu para que ninguém ajoelhasse, se prostrasse. Pelo contrário, quando Moisés se inclinava, quando Josué se inclinava, quando Elias se inclinava, ele falava: levanta. O próprio Pai dizia: levanta. Quem disse para se inclinar, para ajoelhar, foi outro no deserto: se prostrares diante de mim, se ajoelhares diante de mim,
Eu te darei tudo, essas coisas que a riqueza, prosperidade, coisas que o sistema religioso oferece para todo mundo. Prosperidade. Não oferece outra coisa, oferece a prosperidade. Traz aqui a sua grana, que você vai ter prosperidade na sua vida. Coisas que não estão nas escrituras do lado do Pai, mas estão do lado do outro, do lado de Satã, não é? Ficou aí então o entendimento. Deixai os mortos de espírito, os mortos na fé, sepultar os seus mortos na carne. Porém, venha e segue-me, você que está vivo, que quer permanecer vivo na fé, porque o Pai o Pai não é um Pai de morte, Ele é um Pai de vida e de vida eterna, ok? A paz, meus irmãos, até um próximo vídeo aí. Obrigado.